A revista aí, os irmãos já que pegou já. Nós compramos alguns exemplares lá na cidade hoje. Aí os irmãos já estão com elas em mão aí. Aí os irmãos que pegaram podem estar acompanhando os estudos que já passaram. Os irmãos podem ler em casa, né? Já foi lecionada a lição 1, a lição 2. Hoje vamos falar sobre a lição 3, amém, irmãos? Amém? Vamos ler? Eu leio o 6, os irmãos leem o 7. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém, irmãos? Tem outro texto paralelo que é Jó 2, verso 4 e 5. Amém, irmãos? Capítulo 2, 4 e 5. A igreja leia 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém? Pode aceitar? Na última aula os irmãos estudaram sobre as características de Jó, né? As qualidades e as virtudes de Jó, que a lição 2, quem foi Jó, quem era Jó, né? Foi bastante produtiva, proveitosa a lição, eu creio. Qualidades importantes que tem que fazer parte de um servo, uma serva de Deus, né? As qualidades que tinha Jó, e Deus deu testemunho dele, né? Amém, Deus abençoe. A gente também possa se esforçar também para ter essas qualidades que Jó teve, e Deus possa ver isso em nós e achar graça em nossas vidas também. Amém? Amém? Amém. Hoje vamos falar de Jó e a realidade de Satanás, né? A verdade prática que nós vamos aprender hoje, está aí na sua lição, verdade prática. Segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Amém, irmãos? Amém. Satanás é um ser real, ele tem personalidade, e a gente só consegue vencer Satanás com armas espirituais. Amém? Não se vence o inimigo com armas carnais, com armas materiais. A gente só vence com armas espirituais. Quais são? A oração, o jejum, as escrituras sagradas, a própria palavra de Deus. Amém, irmãos? São as ferramentas com as quais nós combatemos as forças espirituais da maldade. Amém, irmãos? Paulo disse o que em Efésios capítulo 6 lá? Porque a nossa luta não é contra nem, mas contra o quê? Contra os principados, potestades, né?
contra os príncipes das trevas nos lugares celestiais. Amém? Não é contra as pessoas, mas contra o inimigo de nossas almas. Amém, irmãos? Qual o objetivo dessa lição hoje? O que nós vamos alcançar hoje? Aprender dentro das Escrituras Sagradas. Destacar que Satanás não é um ser autoexistente, né? Mas ele foi criado. Ele é uma criatura. E que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. A ação do diabo não vai além da soberania de Deus. Ele está subordinado ao poder e à soberania de Deus. Amém, irmãos? Né? Nós vamos destacar isso dentro daqui dessa lição hoje, né? Vamos aí ver. Quais as ideias perigosas e distorcidas que nós vemos hoje em relação a essa questão sobre a realidade de Satanás e a sua origem? Quais são alguns ensinamentos, algumas ideias que tem predominado muito, principalmente na sociedade que nós vivemos? Qual é a ideia? Existem dois lados dessas ideias aí distorcidas que está predominando muito hoje aí na mentalidade do ser humano, né? Que revelam determinado extremismo. São dois extremos, duas ideias e dois extremos. Quais são? Primeiro, a primeira ideia distorcida, e até podemos dizer assim, que até o próprio diabo ele incentiva isso na mentalidade das pessoas. Qual é a primeira ideia? Negação da existência do diabo. Essa é a primeira ideia distorcida que tem na sociedade. Quando você vai falar disso aí, o que muitas pessoas começam a dizer? Que o diabo não existe. E até o próprio diabo ele acha até bom que as pessoas pensem assim acerca disso, né? Achem que ele não existe, né? Porque aí já vai ser uma forma dele estar fazendo o quê? Predominando a sua ação e a sua operação aí, no mundo que nós estamos vivendo. A primeira ideia distorcida é negar a existência do diabo. É um extremo, né? A segunda ideia distorcida, qual é? Supervalorizar a ação maligna, como se Satanás fosse uma entidade onipotente. O outro extremo, qual é? Pessoas que consideram que Satanás ele existe mesmo, mas supervalorizam tanto o diabo, supervalorizam tanto Satanás, que acham que ele é onipotente, que ele tem todo o... E não é verdade. Segundo as Escrituras, ele não é. A gente não pode dar supervalorizar. O que é supervalorizar Satanás? O que é supervalorizar Satanás? Porque ele tem poder. Poder ele tem, né? Mas é um poder limitado, né? Mas o que é isso, supervalorizar? Atribui a ele que ele tem poder mais do que Deus, né? Não é isso? E podemos dizer assim, qualquer coisa que acontece, você queria tudo associar que é o diabo que está fazendo ali. Aí você é o quê? Supervalorizar, né? Quebrou um negócio lá em casa. Eita, foi o diabo, foi o capeta. Você tropeçou e caiu lá no chão lá. Eita, foi o diabo, né? O que mais? O CD não pegou. O CD não pegou, o capeta botou a mão ali, você... Deus tem misericórdia, né? Aí é mistificar demais as coisas, né? Mas supervalorizar o diabo, tudo é diabo agora, né? Ô pastor, me perdoe, eu pequei aqui, olha, foi o diabo que fez eu pecar. Não foi o diabo que fez. Ele pode até influenciar o homem e a mulher, mas não foi ele que pecou ali na hora da ação. Quem pecou foi o quê? Foi o homem, foi a mulher, né? Amém, amados? Precisa a gente tomar cuidado com isso, né?
Aí, infelizmente, trazendo para dentro das igrejas. O que acontece em alguns tipos de igreja? O que a gente vê muitas vezes aí, no decorrer de alguns certos cultos e alguns movimentos evangélicos? Que muitas vezes se supervaloriza, se fala muito na pessoa do diabo e quase não fala nada da pessoa de Jesus. Não é verdade? Isso aí já é um desvio também dessa ideia distorcida, né? De supervalorizar tanto o diabo. Não. O diabo é um ser criado, ele tem limitações, né? Ele tem poder, mas não tem todo o poder. Quem é que tem todo o poder? Jesus. É Jesus, é Deus. Né? O poder de Satanás é limitado. Amém, amados? Amém. O livro de Jó revela a realidade do diabo, né? Traz a realidade do diabo. De maneira equilibrada, nós podemos aprender que o diabo ele tem uma determinada ação no mundo. Ele age no mundo, mas ele não é maior que Deus. Ele é uma pessoa real, ele está agindo no mundo, mas ele não é maior que Deus, né? Nem muito menos exerce ação autônoma, né, irmãos? Que ele age independente da soberania de Deus, não. Ele não tem uma ação autônoma, ele age independente da ação de Deus, não. Ele age de acordo com a soberania de Deus. Deus estabelece limites na ação do diabo. Porque se Deus não estabelecesse limite para a ação do diabo, como é que você estaria o mundo hoje? Já está danificado, né? Mas as coisas não foram pior ainda, porque a mão de Deus está estendida e Ele é soberano, está acima de todas as coisas. E Ele impõe limites para a ação do diabo. E a igreja está aqui. Está sendo o escudo, a resistência aqui para o avanço do mal. É por isso que o diabo tem grande fúria contra a igreja. Que a igreja é eu e você. Ele tem uma fúria terrível, porque através de nós, o Senhor, pelo Espírito Santo que Ele colocou em nós, Ele tem freado aí o avanço do mal na sociedade, né? Embora que a gente tenha que pedir graças a Deus, pedir graças ao Senhor e vigiar, porque a gente está vivendo um tempo aqui, muitos crentes, muitas igrejas, infelizmente, né? Elas não estão cumprindo com o seu papel, né? De ser luz e sal, como deveria ser na sociedade, mas que Deus nos ajude, que a gente verdadeiramente seja sal e luz. Que tem igreja por aí mais que nem luz tem mais, né? Tem igreja por aí mais que nem sal, é um sal sem sabor. O que é um sal sem sabor? Insípido, não serve para mais? Tem igreja aí que já perdeu o sal, já não tem mais aquela qualidade do sal para poder salgar, dar sabor, né? Jesus falou para o sal insípido, ele não presta para nada. E diz que só presta para ser pisado pelos homens. Que Deus nos ajude, amém, irmãos? Né? É dura coisa quando o crente perde o sabor e passa a ser pisado pelos homens, né? Por causa do seu mau testemunho, do seu mau comportamento, dessa má conduta, escandaliza o Evangelho, o nome de Deus é blasfemado e mancha a imagem da igreja que ele está fazendo parte, né? Aí tudo que ele fizer lá fora, o povo vai dar valor, vai dar crédito? Não. Por que não vai dar valor, não vai dar crédito? Porque é sal sem sabor. Aí o povo começa a pisar, humilhar, desacreditar, perde o crédito, né? É por isso que a gente vê hoje a desvalorização do Evangelho na sociedade, a dificuldade hoje para as pessoas querem dar crédito ao Evangelho, querer tomar uma decisão para aceitar Jesus e se converter, né? Por causa desses comportamentos e desses procedimentos aí negativos, né? Por parte de crentes e de certas igrejas, que acabam deixando a desejar aí a mensagem do Evangelho, né, irmãos? Mas Deus nos guarde aqui nessa noite, que eu e você possamos nos policiar diariamente, ver onde a gente está errando e procurar corrigir nossas falhas, nossos erros, né, irmão? Pedir ajuda do Espírito Santo, melhorar cada dia mais
e pedir ao Senhor me ajude, eu quero refletir a tua luz, louvado seja Deus. Eu quero ser um sal que dá sabor para as pessoas que estão aí com a vida sem sabor, uma vida azeda, louvado seja Deus. Me ajude que eu não venha perder a eficácia do sal. O sal serve para dar sabor, para temperar, para conservar. Amém, amados? Aleluia. O livro de Jó mostra com clareza que o diabo está submetido a Deus. O diabo está sujeito à autoridade de Deus. Essa compreensão, ela nos traz alento, pois não podemos ignorar a ação do diabo. A gente não pode ignorar que ele está agindo no mundo. Mas também não devemos supervalorizar o diabo, porque maior é Deus que nos salvou. Amém, irmão? Maior é Deus que nos... 1 João capítulo 4 e versículo 4: Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque é o quê? Quem lembra? Abre aí sua Bíblia, vamos ler. 1 João 4. Não me falha a memória, acho que é esse verso mesmo. Lê para nós aí. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque é maior o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Maior que está conosco, que é o Espírito Santo, que é o Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Vamos falar um pouquinho aqui da natureza de Satanás. A natureza dele. Três coisas da natureza de Satanás, para nós aprendermos aqui nessa noite. A gente sabe que esse nome de Satanás é um dos nomes dele pelo qual ele é conhecido, né? Pergunta para a igreja: o que significa o nome de Satanás? O que significa o nome de Satanás? Não é bem tentar. Ele é uma das obras dele, é tentar, né? Mas a definição do nome de Satanás. Significa adversário. Amém? O nome de Satanás significa adversário ou inimigo. Amém, irmãos? Essa aí é a definição do nome Satanás: adversário, inimigo, né? Por isso que muitas vezes, às vezes a gente evita até de falar o nome Satanás. Os irmãos vão falar que o inimigo se levantou contra mim, o inimigo está por aí destruindo. Aí você já está lendo, já vai associar que é o significado do nome Satanás: inimigo, adversário. Amém? Qual outro nome de Satanás? Diabo. O que significa o nome diabo? O nome diabo pronto, vamos aprender aqui, né? Estamos aqui para aprender, né? O nome diabo significa acusador, caluniador. É o significado do nome diabo. Então os nomes dele o significado não é muito bom, o nome dele, né? Então diabo é acusador, caluniador, né? Então, aí quando você vê gente aí caluniando, acusando um ao outro sem ter sentido, sem ter base, né? Aí você já vai deduzir o espírito maligno, né? De querer ficar acusando ou caluniando, né? Amém, irmãos? O inimigo tem outros nomes, né? Que é associado a ele, né? Primeira coisa da natureza de Satanás: ele é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto para a expressão os filhos de Deus, né? É Jó capítulo 1 verso 6. Você diz o que lá que nós lemos? Capítulo 1 verso 6: E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Essa expressão filho de Deus aí em Jó, ela indica a quem? Ela está se referindo a quem? Essa expressão filhos de Deus no livro de Jó.
dentro do contexto do livro de Jó, está se referindo à classe dos anjos. É bom os irmãos prestar atenção nisso e entender isso, né? Que essa expressão filhos de Deus ali no livro de Jó, quando aqui está falando aqui no contexto, está apontando lá para os anjos. Amém? Está falando dos anjos, né? E essa expressão filho de Deus aí aplicada aos anjos, se diz respeito que eles são filhos de Deus no sentido de criação, que foram criados por Deus. Amém? Eles não são filhos de Deus no sentido de ser gerado por Deus, né? Que quem foi gerado por Deus, no caso aí, foi filho de Deus, legítimo mesmo de Deus, é a pessoa do nosso Senhor Jesus, que é o unigênito de Deus. Amém? Por isso que a Bíblia diz, ele é o unigênito de Deus, é o Filho único de Deus. Jesus é o Filho único de Deus. E através de Jesus é que nós, homens e mulheres, através da fé em Jesus, que nós, homens e mulheres, nos tornamos filhos de Deus por adoção. Amém? É nesse sentido. Amém? Através de Jesus que a gente se torna filho de Deus, né? E aqui a expressão filho de Deus é aplicada aqui aos anjos, no sentido que eles foram criados por Deus e estavam lá próximos de Deus. E aqui nós observamos que vindo um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, ou seja, são espíritos. O que é um espírito? Não possui nem carne, nem ossos, nem sangue. É um ser espiritual. Amém, irmãos? Não tem um corpo físico como nós seres humanos temos. Louvado seja Deus. Então, Satanás ele pertencia à classe dos seres espirituais, né? Na dimensão natural. Não pertence à dimensão natural, mas à sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque Satanás, sendo um ser espiritual, ele tinha capacidade de se locomover pela terra de uma maneira muito rápida. A gente pode observar isso lá em Jó, capítulo 1, verso 7. Diz o que lá? Deus perguntou o que é? De onde vem Satanás? Aí Satanás respondeu o que? De rodear e passear, né? Ele, por ser um ser espiritual da classe dos anjos, ele tem essa capacidade de se deslocar de um lugar para o outro com muita velocidade, com muita rapidez, né? Mas ele pode estar aqui e lá em São Paulo ao mesmo tempo? Não. Por que ele não pode estar aqui em São Paulo ao mesmo tempo? Porque ele não é onipresente. O que é isso? Essa expressão onipresente. Está em todos os lugares. E quem é que tem essa qualidade, esse atributo? A única pessoa que tem essa qualidade, esse atributo é Deus, a Trindade. É somente Deus que tem esse atributo. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Só Deus. Satanás não tem esse atributo. Amém, irmão? Ele não pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, né? Ele pode se movimentar rapidamente daqui para chegar em outro lugar, mas não pode estar nos 2 lugares ao mesmo tempo, porque ele não tem esse atributo que só pertence a Deus. Amém, amados? Aleluia. E é um ser espiritual. Segundo, é um ser criado. Outra coisa da natureza de Satanás, ele é um ser criado. Então ele é criado. Ele foi criado como eu e você, seres humanos, também fomos criados. Ele é uma criatura. Mesmo sendo anjo, é bom nós lembrar que o diabo nunca foi, na sua origem, nunca sempre foi o diabo. Nem sempre ele foi o diabo. Por que nem sempre ele foi o diabo? Porque antes ele era também um anjo de luz, que pertencia à classe dos anjos lá, da ordem dos... Qual era a classe que ele pertencia? Antes da queda dele? Querubim.
Né? Amém, amados? É bom lembrarmos que existe hierarquia no reino celestial na questão do mundo espiritual dos anjos. Existe uma hierarquia. Tanto na questão dos anjos de Deus, como também existe uma hierarquia também na classe dos anjos caídos. O que eram os anjos caídos? Aqueles anjos por influência de Lúcifer, que se rebeliou lá no céu, também acompanharam ele na rebelião contra Deus, caíram, perderam a sua condição original de anjos, de luz, perfeitos e puros, e passaram a ser o quê? Passaram a ser uma classe de anjos decaídos, que a gente costuma chamar o quê? De demônios, né? Classe de demônios. Então, como existe hierarquia na classe dos anjos de Deus, também existe hierarquia na classe dos anjos caídos, os demônios, né? Na classe dos anjos de Deus tem o quê? O arcanjo, querubim, serafim, né? E vai seguindo essa hierarquia. Anjos, amém, irmão? Na classe dos anjos caídos nós temos também lá hierarquia. Principados, potestades, né? E assim sucessivamente. Amém, irmãos? O que a gente tem que destacar também nessa questão dos anjos, né? A questão dos anjos, que os anjos, eles também são criaturas como nós também, né? E a gente também não tomar cuidado de evitar, de supervalorizar demais os anjos, porque eles também são criaturas como nós, e eles não devem receber adoração, porque também são criaturas como nós e prestam adoração também a Jesus. Amém? Né? Porque a gente hoje está vivendo um tempo aí que, infelizmente, muitas igrejas se enfatizam tanto sobre anjos nas igrejas, nos cultos, né? E esquece de se falar da pessoa principal, que é maior do que os anjos. Quem é maior do que quem é maior? Jesus ou os anjos? É Jesus. E quem é que está presente na igreja, atua na igreja, opera na igreja? É a pessoa do Espírito. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não supervalorizar os anjos. Amém, irmãos? Né? É anjo para cá, anjo para lá, anjo para cá, né? O anjo vai vir com a bandeja, o anjo vai fazer não sei o quê, né? O anjo Gabriel, o anjo Miguel, né? Fala-se tanto do anjo Gabriel e Miguel em certos tipos de pregação aí, certas músicas, né? Que a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair nessa linha distorcida de culto aos anjos, adoração a anjo. Que anjo é criatura igual a nós, não merece adoração. Ele é conservo junto com a gente, ele serve a Deus junto com a gente também. Amém, amados? Que Deus nos ajude e nos guarde. Amém? Mesmo sendo um anjo caído, dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. O que é uma coisa autoexistente? Que ele não foi criado, sempre existe. E quem é essa pessoa que é autoexistente? Deus. Qual foi o nome lá que Deus, quando apareceu a Moisés, lá na sarça ardente no Monte Sinai? Moisés perguntou: Senhor, quando eu for apresentar-se ao povo lá de Israel, qual o teu nome que eu vou dizer para eles lá? Qual é o teu nome? Como que o Senhor se chama? Aí Deus falou o que para Moisés? Eu sou o que sou. O que significa essa expressão, eu sou o que sou? Aquele que existe por si mesmo, que é autoexistente, que não foi criado, mas que é o Criador de todas as coisas, e Ele é de eternidade a eternidade. O eu sou. Louvado seja Deus. Amém? Então Satanás, ele não é autoexistente. Amém? Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas, o anjo que se tornou Satanás teve uma origem. Nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom como os demais. Ele é uma criatura e não um criador. Antes de Satanás, ele era o quê? Um anjo de luz, que era conhecido como o nome lá de Lúcifer, né? O que significa Lúcifer? Aquele que brilha, aquele que resplandece, né? Esse é o significado da expressão Lúcifer, né?
Mas aí perdeu essa condição e passou a ser o quê? Satanás, né? Às vezes o pessoal chama o camarada de Lúcifer, continua chamando ele de Lúcifer. Ele não é mais. Ele perdeu essa condição de anjo de luz há muito tempo. Não é? Não é, não? Se for ver a definição de Lúcifer, aquele que brilha, aquele que resplandece, ele não tem mais essa. Ele hoje é o quê? Um anjo das trevas. Né? Ele pode se transfigurar em anjo de luz. Para quê? Para enganar. Né? É uma das artes de Satanás é o quê? Ele é mestre em enganar. Né? Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Ele pode fazer muita coisa, mas não tudo. Porque a ação dele é limitada por Deus. Deus põe um limite. Jó 1,12. Vamos ver lá, Jó 1,12. O que diz aí? Quem achou? Lê para nós. Está no texto que nós lemos aí. Lê para nós. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Só, tudo quanto ele tem está nas tuas, somente não toque nele. Então Deus estabeleceu, tem limite. Tem limite assim. Amém? Então, Satanás é um ser espiritual, Satanás é um ser criado. E terceiro, Satanás é um ser que é dotado de personalidade. Ele tem personalidade. Satanás. Amém, irmãos? Ele tem personalidade. Satanás não é uma energia, não é uma força, é um ser espiritual e tem personalidade. Amém? Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, vemos o diabo assumindo atributos de um ser pessoal. O livro de Jó nos mostra isso. Vamos lá? Ele fala, Satanás fala ou não fala? Ele não estava conversando com Deus aqui? Estava ou não estava? E falar é o quê? É uma qualidade de quem tem personalidade. A gente fala ou não fala? Somos uma pessoa. Amém, irmãos? Possui capacidade argumentativa. O que é isso? Uma capacidade argumentativa. Que ele tem facilidade para conversar, dialogar e argumentar com as pessoas. Ele não estava argumentando com Deus? Ele começou a argumentar com Deus ali, falando? Porventura tem Jó, Deus de balde? Aí começou a falar, argumentar com Deus. Ele tem capacidade de argumentar, de conversar. Isso é uma qualidade que tem de uma pessoa que tem personalidade. Né? Exemplo, na tentação de Cristo. É um exemplo bem básico que nos mostra que Satanás tem personalidade. Porque ele não dialogou com Jesus? Ele não falou com Jesus? Né? Está lá em Mateus 4, verso 1 ao 11. Além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Além de ele se expressar com facilidade verbalmente, ele possui conhecimento. Ele tem conhecimento das coisas. Né? Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Veja que na tentação de Jesus, ele conhecia as escrituras ou não conhecia? Né? Então aqui diz aqui que ele sabe o que se passa na terra e como os homens e as mulheres se comportam. Ele sabe o que se passa. Né? É lógico que ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas, ele não pode atingir a sua mente. Porque quem tem acesso à nossa mente é quem? É Deus. Não é verdade, irmãos? Né? Ele não é conhecedor de todas as coisas, mas ele tem conhecimento das coisas, conhece os homens e as mulheres, passeia pela terra e ele conhece. É por isso que a gente tem que estar tomando cuidado e vigiar, porque a gente está sendo observado, né? Principalmente pelo inimigo das nossas almas. Ele fica observando a gente, principalmente servo de Deus. Às vezes ele fica de longe, né? Rodeando, né? Como o leão lá, 1 Pedro 1, 5 e 8, né? Vigiai e sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, o diabo, o nome dele, acusador,
vosso adversário, vosso inimigo, faz o quê? Anda em bramando como? Buscando a quem? Possa tragar. Então ele fica lá na espreita, observando eu e você, o procedimento da gente, o comportamento da gente. Para quê? Para que ele fica observando? Para pegar uma falha nossa aí. Ver uma brecha ali, ver ali uma forma de fazer o projeto dele para atingir eu e você. Ou a sua família, a minha família. Então, a gente tem que estar vigiando. Todo cuidado é pouco. Amém, irmãos? Né? Ele conhecia a vida de Jó. Ele conhecia a vida de Jó ou não conhecia? O que ele falou lá para Deus lá? Olha, aí Deus falou, Deus deu testemunho de Jó, não deu? Viste o meu servo Jó? Homem reto, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Aí Satanás, também o Senhor cercou de tanta coisa, tantos bens, ó, tem saúde, tem muita riqueza, muito patrimônio, né? Tem uma boa família, tem saúde. É bem popular aí na sociedade que ele vive aí, né? O Senhor cercou ele com essas coisas todinho aí, ó. Por isso que ele serve o Senhor, por isso que ele é fiel ao Senhor, por isso que ele te adora, por isso que ele canta para ti, por isso que ele ora para ti. Oh, meu Deus. Mas tira tudo dele aí para ver se ele não vai blasfemar de ti, não vai blasfemar de ti e dar as costas para ti. Veja a situação do diabo. O diabo conhecia a vida de Jó também. O inimigo conhece, né? Conhece aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, né? Que Deus nos ajude, né? Ele conhecia a vida de Jó. Ele é um ser perspicaz. O que é perspicaz? Uma pessoa esperta, uma pessoa astuta, sagaz. O diabo é isso, ele é perspicaz. Ele é esperto, ele é astuto, ele é sagaz, né? Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios que a gente não deve ignorar os seus ardis. O que é ardil? Ardil. Quem sabe dizer o que é ardil? Ardil é artimanha. Ardil é cilada, estratégia, né? 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, me parece. Se você quiser anotar esse verso. Não devemos ignorar os seus ardis, né? Ele se vale de métodos sofisticados para atingir as pessoas. O diabo se vale de métodos sofisticados para atingir as pessoas. O diabo é estrategista ou não é estrategista? Ele é persistente ou não é persistente? Ele fica sondando a pessoa, principalmente os cristãos, fica sondando, examinando. Aí ele começa a maquinar os negócios dele, planejar. E ele não tem que se preocupar, ele não se preocupa não com o tempo não. Ele deixa passar o tempo, vai fazendo negócio, né? É diferente muitas vezes seres humanos, né? A gente né? Quer fazer alguma coisa lá, não planeja, não organiza as coisas, aí vai de sopetão, aí os negócios dão tudo errado, as coisas, né? Vira bagunça, né? A gente tem que aprender também a ser organizado, né, irmão? Em relação às coisas boas, né, irmão? As coisas que edificam, né, irmão? Ser organizado, ser planejado, né? Mas o diabo, ele é sofisticado para atingir as pessoas, né? Que Deus nos ajude. E como é que a gente vai saber o que o inimigo está preparando para a gente e se ele está maquinando alguma coisa com a gente? É preciso a gente peça para Deus discernimento espiritual, né? Porque nem todos conseguem ver que há uma ação do inimigo ali ou não há uma ação do inimigo. Como eu falei, a gente não pode querer colocar tudo que acontece ao diabo, mas existem situações aí que a gente vê que por trás daquelas situações que estão se levantando há uma ação do maligno, né? Agora, para a gente entender isso, precisa pedir da parte de Deus o quê? Discernimento. O que é discernimento? Visão espiritual, discernimento. Amém, irmão?
Para você discernir se aquilo que está acontecendo foi gerado pela própria pessoa, ou é Deus que está permitindo aquela situação, ou é diretamente o próprio inimigo maligno que está atuando ali. Tem que ter discernimento, né? É por isso que a gente sabe que existe a operação de 3 tipos de espírito. Quais são as operações que tem de 3 tipos de espírito? A operação do Espírito de Deus, a operação do espírito humano, gerado pela própria pessoa, e a operação do espírito demoníaco, maligno. Veja, 3 tipos de operação. E como é que a gente vai distinguir e saber quem que está atuando ali no momento? Tem que pedir discernimento, visão espiritual, né? Principalmente dentro das igrejas, a gente está vendo uma certa confusão, né, irmão? Nas operações do Espírito, que a gente acha que acha que é o Espírito Santo que está operando, e às vezes não é. Às vezes é o Espírito do engano, o Espírito maligno, e se não for o Espírito maligno, é o Espírito da pessoa mesmo, emocional, a própria pessoa mesmo. Então precisa ter discernimento, que é um dom que infelizmente a maioria das igrejas não busca, os crentes não buscam, as lideranças não buscam. É muito negligenciado, né, irmão? Às vezes busca-se tanto dom de profecia, dom de língua, né? E o mais importante, o principal que a gente precisa, principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, que é tanta mentira, tanto engano, tanta falsidade, a igreja, o crente precisa ter o quê? O dom de discernimento. Amém? Vamos buscar esse dom. Amém? Satanás significa adversário, inimigo, descreve a intenção persistente de o diabo obstruir os propósitos de Deus, né? Por que ele tem esse significado, inimigo, adversário? Porque ele fala da intenção persistente do diabo em obstruir os propósitos de Deus. O que é obstruir? Atrapalhar, impedir, destruir os propósitos de Deus na terra e na vida do homem e da mulher. O objetivo de Satanás é destruir tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus cria, que ele projeta. Aí o diabo quer botar a mão para fazer o quê? Para estragar tudo, destruir tudo, né? Que Deus nos guarde, né, irmãos? Amém? Então falamos aí que a natureza de Satanás é um ser espiritual, é um ser criado, e ele tem personalidade. Vamos lá. O livro de Jó e as obras de Satanás. Vamos falar agora das obras dele. O que ele faz agora? As obras que ele faz. Quais são as obras de Satanás? Hein? Vamos ver aqui, irmãos? Primeiro, as obras dele: dor e sofrimento. A gente vê aqui no livro de Jó, quais foram as obras que ele gerou ali em Jó? Gerou o quê? Dor e sofrimento. Apresenta Satanás como ser capaz de agir contra o ser humano. Ele tem capacidade de agir contra nós, seres humanos, né? Através de suas ações é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Através das ações do diabo, a gente conhece a natureza maligna dele, né? Ele veio para aqui para matar, roubar e destruir. E Jesus veio fazer o quê? Dar vida e vida. Amém? É por isso que está escrito em João capítulo 1 João capítulo 3, não lembro o versículo, é capítulo 3, primeira carta de João, que diz o quê? Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Está lá em 1 João capítulo 3, eu não lembro o verso, se é 5 ou 6. Amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus, para desfazer as obras do diabo. Quais as obras do diabo? Enganar, mentir, matar, roubar, destruir. Mas já Jesus veio para quê? Para desfazer essas obras e trazer restauração na vida do homem e da mulher. Amém? Amém. Verso 8. Amém? Deus abençoe. 1 João capítulo 13, verso 8, esse versículo. Amém? Se você quiser anotar. Amém? É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. O diabo atingiu as posses de Jó. Quais foram as áreas que o diabo atingiu Jó? Atingiu as posses, não é isso? Depois,
atingiu a família e depois atingiu a saúde. E fez Jó padecer de dor e se isolar de todas as pessoas. Atingiu o que? A área material, atingiu a área familiar e atingiu a área da saúde. Né? Veja que situação, né, irmão? Né? Então essa é a artimanha do inimigo, é fazer sofrer, o ser humano sofrer e dor. Né? Segundo, outra obra do diabo. Qual é a outra obra do diabo? Acusar. Né? A gente não falou aqui o significado do nome diabo? Acusar. O que ele fez lá quando ele foi se apresentar a Deus? Ele fez o que? Satanás foi se apresentar a Deus ali. Ele foi acusar quem? Jó, servo de Deus. Né? Faz parte da natureza dele acusar. Foi o que ele fez com Jó. Jó capítulo 1, versos 10 e 11. Ele acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Qual foi a acusação de Satanás para Deus em relação a Jó? Que Jó estava praticando uma religiosidade motivada por interesse. Que Jó estava servindo a Deus ali, porque Deus tinha agraciado, rodeado ele de muitos bens. Por isso que ele estava servindo a Deus. Veja a acusação do diabo. Né? O livro de Apocalipse mostra a acusação como missão do diabo. Né? A gente vê Satanás acusando lá em Gênesis, e lá em Apocalipse termina também com Satanás continuando a acusando. E no meio, entre Gênesis e Apocalipse, qual vai ser a obra dele no decorrer de todas as escrituras? Acusar. Apocalipse 12 e verso 10. Veja lá, Apocalipse 12 e verso 10. Oh, Deus. Leia aí. Romanos, eu quero que vocês também aqui leiam Romanos, capítulo 8 e versículo 33. Amém? Pode ler? Pode ler, 12 e 10 Apocalipse. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, e qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém? Amém. O acusador é que é Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, né? Mas se ele por acaso vir querer acusar eu e você, o que diz a palavra? Romanos 8, verso 33 aí. Leia para nós aí. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Amém? Você crê nisso? Amém. O diabo pode vir querer apontar o dedo para mim, para você, querer nos acusar. Mas aí é que Deus fala conosco aqui. Ó. É o Senhor que nos justifica. Aleluia. Através do sangue de Jesus. Amém? Você é justificado e justificado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? Certa vez, dentro da biografia de Martin Lutero, diz que quando ele era monge, diz que ele sofria demais pressão da parte do diabo. Diz que ele via lá o inimigo pressionando ele, perseguindo ele. E certa vez diz que o inimigo começou a acusar ele com um monte de pecado que ele fazia, que ele praticava, Martin Lutero. Olha, você é assim, você é assim, você é assim. Mas aí o Espírito Santo falou no coração de Martin Lutero lá, né? Aleluia, que ele é justificado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Né? Quem já foi com uma lista lá para Martin Lutero, tudo que ele fazia que não prestava e que ele não tinha valor nenhum. Aí lá no final da lista, aí Martin Lutero escreveu lá: lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Quem era eu e você? Éramos imprestáveis, né?
Mas o sangue de Jesus nos lavou, nos remiu e nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém, amado? Aleluia. Se sinta perdoado, se sinta lavado pelo sangue de Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Terceira obra de Satanás, ele é o tentador. Olha, primeiro, ele produz dor, gera dor e sofrimento nas pessoas aí. Segundo, ele acusa. E terceiro, a obra dele também é tentar. Tentar para quê? Para fazer o quê? Fazer aquilo que não agrada a Deus. Induzir você ao pecado, induzir você para o mal. Né? Deus tenta a gente? Não. Mas o diabo é tentador. Devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Ou seja, ele tentou lá, influenciou os sabeus e os caldeus para quê? Colocou na mentalidade dos sabeus e dos caldeus para fazer o quê? Para ir até lá na região lá das propriedades de Jó e invadir lá e roubar, saquear todos os bens de Jó. Os camelos, jumento, os boi, né? Quem é que instiga a pessoa que coloca na mente das pessoas para querer fazer o mal lá, para saquear, assaltar, fazer o mal contra as pessoas? Tentação do inimigo, né? Foi isso que o inimigo fez ali, induzindo aquelas nações ali, que eram nações nômades, a dizimar os bens de Jó. É uma característica do diabo, incitar e tentar para o mal. Amém, irmãos? Mas como diz o hino 75, diz o que o hino 75? Tentado não ceda. Ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Amém? A parte final agora, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. O ocaso. O que significa essa palavra ocaso? Meio complicada essa palavrinha, né? Ocaso. Vamos ver aqui. É interessante que no livro de Jó, você vai ver que está a menção de Satanás. Falando de Satanás, a gente vê lá no capítulo 1 e no capítulo 2. A menção lá falando de Satanás e a ação dele, o diabo. Aí a partir do capítulo 3, você vê lá falando mais a respeito dele? Não. Né? Já não se fala mais dele, não. Né? Então vamos observar aqui. Primeiro, queda e ruína de Satanás. O caso, no sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda, ruína. O caso, né? O caso significa fim, final, ruína, ou seja, o final de Satanás, a ruína de Satanás, a queda de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. Satanás conseguiu o que ele queria com Jó? Conseguiu ou não? Não. Porque aquilo que ele estava insinuando foi totalmente ao contrário do que ele esperava. Jó reagiu de uma forma bem diferente. Não é, irmão? Perdeu tudo, mas ele blasfemou de Deus? Ele deu as costas para Deus? Amaldiçoou a Deus? Desviou-se de Deus? Não. Ele continuou sendo fiel a Deus e adorando a Deus. Né? Como diz o hino, né? Se Deus fizer, se Ele não fizer, se Ele curar, se Ele não curar, né? Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, amém? E como tem um hino aí que é muito cantado aí, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Louvado seja o nome santo do Senhor. Jó foi vitorioso naquele momento, naquela provação, né? Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio. Interessante que a gente vai ver todo o livro de Jó, você vai ver Deus ali se mantém em silêncio e oculto.
Se você estudar o livro de Jó, você vai ver em toda a trajetória, 42 capítulos, né? Eu até falei para os irmãos ver lá a quantidade de versículos. Alguém achou aí o total de versículos? Eu esqueci de trazer aqui, eu tenho anotado na outra Bíblia. Depois a gente traz a anotação para os irmãos, ou a gente coloca no zap lá para os irmãos. Amém? Tem 42 capítulos, livro de Jó, e não sei quantos milhares de versículos lá. Né? Depois a gente vê lá. Amém? Mas você vai ver todo o livro de Jó, você vai ver Deus em silêncio e Deus oculto. Mas por Deus estar em silêncio, não significa que Ele está longe. Por Deus estar oculto, não significa que Ele está distante. Ele está presente. Amém, Lázaro? Nos seus momentos de dificuldade que você estiver passando, às vezes você está buscando a Deus, esperando uma resposta de Deus, parece que Deus está em silêncio, e Deus está em oculto e não está ouvindo nada. Mas Deus está presente lá com você naquele momento difícil que você está passando. Amém? Né? Em todo o livro de Jó, a gente vai ver a presença da graça de Deus ali. Como? Ela vai estar oculta, a graça de Deus vai estar oculta ali no livro de Jó. Mas ela vai estar presente ali, atuando ali naquele momento, na vida daquele sofrimento de Jó, a graça de Deus atuando. Amém? Aleluia. Ele se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto, né? Ele está lá. Você vai ver que ao longo do livro, os amigos de Jó vai lá, começa a falar com Jó, começa a debater com Jó, né? Aí os amigos daqui a pouco começam a já vir com as palavras dele, parece faca, né, irmão? Em vez de consolar, parece a espada rasgando Jó, mais ainda acusando Jó, injuriando Jó, não é, irmão? Aí você vai ver quando é que Deus vai se manifestar e começar a falar? A partir do capítulo 38. Veja, do capítulo 1 e 2 lá, aquele diálogo de Satanás lá com Deus. Aí a partir do capítulo 3 até o 38. 35 capítulos lá, Deus em silêncio. Aí Jó, você vai ver Jó clamando: Senhor, onde tu estás? Tu não me respondes, Senhor. Por que eu estou sofrendo essa dor? Todo o livro de Jó você vai ver os questionamentos, as perguntas de Jó. Capítulo 4, cadê o Senhor? Capítulo 5, cadê o Senhor? Nada. Capítulo 6, nada. Capítulo 10, 15, 20, 25. Oh, Jesus. Não acontece assim com a gente, umas situações da nossa vida. Meu Deus, cadê o Senhor? Cadê a resposta? Eu preciso de uma resposta, Senhor, nessa situação, nessa causa que eu tenho apresentado a Ti. Quando é que o Senhor vai me dar uma resposta? Né, irmão? E a gente fica inquieto, fica ansioso, fica preocupado. Meu Deus, me ajuda, Senhor. Esse momento difícil que eu estou passando. Mas Deus está lá com a mão estendida. Deus está presente. Deus está trabalhando. Aí quando chega o capítulo, depois dos amigos de Jó falar o que queria falar, aí chegou a vez de Deus falar, né? Aí Deus começou a falar: louvado seja Deus, aleluia. E quando Deus começou a falar, aí Jó teve que fechar a boca, né? O que eu vou dizer? Eu vou fechar a boca, porque o que eu falei foi sem entendimento. Ele fechou a boca e passou só a escutar Deus. Ele pediu respostas a Deus e Deus deu um monte de perguntas para ele. Deus fez um monte de perguntas para ele. Não é isso, irmão? Né? E aí Jó teve que fechar a boca porque não tinha resposta. Né? Aí no final nossas razões pedem as razões e só Deus que tem a razão no final. Amém, irmãos? Né? E aí quando Deus começou a falar, naquele finalzinho lá, aí Jó compreendeu por que ele teve que passar por tudo aquilo. Né, irmãos? Aí faz me lembrar aqui que Jesus falou: o que eu estou fazendo agora, você não sabe, não entende. Mas depois você entenderá, depois você compreenderá. Tudo tem uma finalidade em nossas vidas, né, irmão? Nada sem propósito, nada em vão. Né? Às vezes tem situações que a gente passa que tem dois lados. Aqui em Jó a gente pode ver dois lados. De um lado, Satanás tentando, naquela situação que ele estava passando. Mas no outro lado, a gente vê que é uma aprovação da parte de Deus também. Né?
A provação e a tentação, né? De um lado, Satanás tentando de todo jeito para Jó negar a Deus, mas do outro lado vemos a provação. Jó, ele reagindo de uma maneira positiva diante da provação, né? É difícil demais, né, irmão, quando a gente está passando a provação, né, irmão? É difícil, mas que a gente possa ser fiel como Jó, né? Não vamos dar esse gostinho para o diabo, não. Satanás, eu não vou te dar gostinho para você, não. Eu vou continuar fiel ao meu Deus. Eu vou continuar fiel a Ele, venha o que vier, que eu perca tudo, que o Senhor tire tudo de mim, mas eu não vou negar Ele, não. Eu não vou te dar esse gostinho, não. Você está repreendido em nome de Jesus. Amém, irmão? Tem um versículo lá em Jó que Jó disse assim: ainda que Ele me mate, eu vou esperar nele. Ainda que Ele me mate, eu vou esperar nele. Espere no Senhor, irmão. Espere no Senhor. Aleluia. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é propósito do livro colocar Satanás em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O propósito do livro de Jó não era supervalorizar e colocar o diabo em evidência. O propósito ali era colocar em evidência ali a majestade e a soberania de Deus ali. Aleluia, que a graça de Deus estava atuando ali, em toda a situação que Jó estava passando, mesmo que ela estava oculta, a graça, mas ela estava atuando ali. Amém, irmãos? Aí Satanás sai de cena, ele tem que sair de cena mesmo, né, irmão? Né? Tem que sair fora de evidência. Quem tem que ficar em evidência na nossa vida é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? Mostra que o livro de Jó, Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. A intenção de Satanás é fazer Jó blasfemar de Deus, né? As investidas do inimigo contra a igreja, contra mim e você, é fazer a gente negar a Deus e blasfemar dele, né, irmão? Mas vamos permanecer firmes, não vamos blasfemar no nome de Deus, né? Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático. Começou no início dramático o livro de Jó, mas um final apoteótico, um final triunfante, não foi, irmão? É um final triunfante. Louvado seja Deus. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Saiu chamuscado pela chama do sofrimento, da provação, mas ele conseguiu sair vivo e vitorioso daquele fogo da provação. Aleluia. Deus nunca o abandonou. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas ela estava lá. No momento oportuno, a graça se manifestou na vida de Jó. Quando chegou o momento certo, a graça se revelou em Jó. Não foi o que aconteceu lá quando Deus mandou Jesus? No tempo certo, Jesus, a graça de Deus, se manifestou no mundo, trazendo salvação para a humanidade. Chegou até nós e hoje nós estamos aqui. Aleluia. Trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus testemunhou de Jó lá no final. Deus deu o testemunho lá no começo e Deus reafirmou o testemunho de Jó lá no final, no capítulo 42. Oh, aleluia. Deus deu testemunho, Deus possa ver em nós essa fidelidade também e possa dar testemunho de nós no começo da aprovação e lá no final da aprovação. Deus vinha reafirmar o testemunho dele para comigo e com você. Tu és a minha serva, tu és o meu servo, que eu tenho me agradado, louvado seja Deus, e tem recebido a minha aprovação, porque tu foste fiel até o fim, aleluia, e não negaste meu nome, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Amém, amados? Que o Senhor abençoe a igreja. Esse foi o estudo de hoje, amém, amados? Estamos finalizando. Os irmãos, Deus abençoe os irmãos. A próxima aula, terça-feira, lição número 4, vai ser com o presbítero Fabiano. Ele vai estar aqui lecionando. Vai ser... O tema vai ser o drama de Jó.
o drama e o sofrimento de Jó, amém? Vai falar um pouco das perdas dele, como foi a situação dele que ele ficou, chegou ao ponto que ele chegou. Amém? Deus abençoe a todos, vamos ficar de pé e agradecer a Deus. Quinta-feira tem 5 de